Muito boa tarde a todos. Declaro aberta a primeira audiência pública para discussão do projeto de lei de diretrizes orçamentárias do município de Taubaté para o exercício de 2018. A mesa dos trabalhos está assim composta. Pela Câmara Municipal, o senhor Plínio dos Santos Júnior, diretor financeiro, vereador Boanerges, que preside essa audiência. Pelo Instituto de Previdência do município de Taubaté, o IPMT, a senhora Nataline Colosimo, diretora-geral. Pela Universidade de Taubaté, professor Dr. Mário Celso Peloja, pró-reitor da Unital. Pela Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Unital, a FUNCABS, professora Marlene Ferreira Santiago. Pela Fundação Universitária de Taubaté, a FUST, Silvia Martins Ferreira, contadora. Pela Fundação de Arte, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação da Universidade de Taubaté, a FUNAC, professora Marlene Ferreira Santiago. Pela Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Universidade de Taubaté, a FAPET, professor Dr. Luiz Carlos Laureano da Rosa, diretor e tesoureiro. Gostaria de registrar aqui também a presença do assessor Dr. Marcelo Gomes, do vereador Noilton Ramos, do senhor Benedito Machado, chefe de gabinete da vereadora Lorene, Jair Gomes de Toledo, assessor parlamentar também da vereadora Gorete, Enio Faria, assessor da vereadora Graça. Também registrar a honrosa presença do senhor vereador Douglas Carbone, que se encontra aqui no plenário. Muito obrigado pela sua presença. Esta audiência pública conta com a participação dos vereadores desta Casa, dos representantes dos órgãos públicos municipais e dos munícipes que se inscrevem, ou se inscreverem. Os servidores da Câmara, Tiago e Larissa, realizarão a inscrição dos senhores munícipes que desejarem se manifestar na tribuna sobre o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Todos terão o prazo de 3 minutos. Serão reservados 10 minutos para os representantes de cada entidade apresentarem seus esclarecimentos e assim o desejarem. Para que essa audiência transcorra dentro da ordem e da forma organizada, não serão permitidos a partes e os tempos reservados para os oradores fazerem uso da tribuna serão controlados por esta presidência, que se encarregará de dirimir dúvidas e decidir questões de ordem que eventualmente venham a surgir durante a realização da audiência. Dando início aos debates, convidamos o presidente da Câmara Municipal, o senhor Plínio, para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. A apresentação da LDO da Câmara, ela começa com os proventos, né? Que na realidade são 2 servidores que ainda a Câmara possui, referente a uma lei de 1982,
que seria 2003/82, que a Câmara tem reciprocidade com o pagamento dos mesmos. Então, ele aparece na primeira parte essa reciprocidade desses dois servidores. Os vencimentos são os valores dos servidores da Câmara, mais os subsídios dos vereadores e mais os comissionados. INSS e IPMT são os valores referentes aos valores pagos para os funcionários, IPMT para o município e INSS para o governo federal. A segunda parte, que seria a 3390, que seriam todas as despesas correntes, né, que a Idilidade tem necessidade de se fazer. Começa com diária, que seria a locomoção dos funcionários da Câmara e dos vereadores. Material de consumo, seria todos os materiais consumidos pela Câmara, material higiênico, material para conserto de automóvel e outros mais. Locomoção e pedágio, mesma coisa. Viagens e os pedágios gastos pela Câmara. Substituição de mão de obra seria as empresas que prestam serviço de limpeza. Consultorias, são as consultorias que poderão ser chamadas para fazer algum serviço para os vereadores ou para a Câmara. Os serviços de terceiras pessoas físicas são os estagiários. Serviço de terceira pessoa jurídica são todos os serviços que a Câmara tem: telefonia, computação, transparência, todas as empresas que estão locadas nessa conta. Auxílio alimentação é o auxílio pago aos servidores, auxílio transporte aos estagiários. O aporte de IPMT é definido em lei para o próximo ano, R$ 459 mil. As obras e instalações, material permanente, são as despesas que, porventura, a Câmara tenha que fazer para infraestrutura, automóvel, prédio, equipamentos para TV e outros mais. No segundo slide, o que a gente fez? A gente pegou todas aquelas despesas e foi dividida para saber qual a porcentagem que cada uma oferece dentro dessa divisão dos 100% dos valores recebidos ou que serão recebidos no ano de 2018. Partindo que o valor que a gente tem para a divisão seria um valor de 502 milhões, que foi oferecido para cálculo, né, pela Prefeitura, e o município, como tem uma quantidade maior de 300 mil habitantes, pelo artigo 29A da Constituição Federal, ele é obrigado a receber só 5% do valor tributário da Prefeitura. Então, a gente tem um valor de 29 milhões, e nessas divisões, para chegar no 100%, estão os investimentos, o pessoal, os encargos, nesse segundo slide. Esse valor que tem nos slides de pessoal, no terceiro slide, né, ele está mostrando onde está sendo dividido os proventos e o INSS e o IPMT. Então, 78,3%, vencimento da Câmara, vencimento da TV, 3,6%. Obrigado. O IPMT e o INSS fecha o total da despesa com pessoal e encargo. Outras despesas correntes foram as primeiras que eu falei, também pela divisão, onde está o maior gasto, é o CINSA, serviço serviço terceira pessoa jurídica, depois assim por diante, consultoria, serviços, todas as divisões. E por último, o valor que é destinado às obras, também pela divisão. O vermelho seria o material permanente, o azul as obras, que seria a infraestrutura do prédio. E acabamos, porque é pouca as informações para a gente aqui hoje, né?
Gostaria de registrar a presença da senhora Fátima Prado, assessora do vereador Vanoni. Vereador Douglas, gostaria de fazer o... Ok. Convido agora a senhora Nataline Colosimo, do IPMT, para fazer as suas considerações. Boa tarde a todos aqui presentes e a todos que nos assistem pela TV Câmara. Eu venho apresentar, então, os números relativos à Lei de Diretrizes Orçamentárias do Instituto de Previdência do município de Taubaté para o exercício de 2018. Bom, nós temos uma projeção total das receitas para o exercício de 2018 de R$ 168.938.000. 100% das nossas receitas são classificadas como receitas correntes. Desse total, nós temos uma projeção de R$ 122.753.000 de receita de contribuições previdenciárias dos ativos, inativos e pensionistas, que são recolhidos aos cofres do IPMT pela Prefeitura, Câmara, Universidade e pelo próprio IPMT. R$ 25.051.000 de projeção para receita patrimonial, que é referente ao rendimento das aplicações financeiras. R$ 314.000 referente a compensação previdenciária entre regimes de previdência e outras receitas correntes no valor de R$ 20.820.000. Quase que 100% dessas outras receitas correntes é referente ao aporte para a amortização do déficit atuarial, que é da Lei 404 de 2017. Graficamente, nós temos então aqui que 72,66% do total das receitas correntes previstas para o próximo exercício é referente à receita de contribuição, 14,83% referente à receita patrimonial, 0,19% referente à compensação previdenciária e 12,32% referente às outras receitas correntes. Bom, com relação às despesas, então nós temos uma projeção do total das despesas para o exercício de 2018 em R$ 168.938.000. Desse total, R$ 165.624.000 de despesas correntes. Desses 165 milhões, R$ 161.147.000 de projeção para o pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais. Isso aqui, então, pagamento das aposentadorias e pensões e da folha de pagamento dos servidores ativos do quadro próprio do IPMT. E outras despesas correntes no valor de R$ 4.477.000. Dentro desse valor, o custeio do regime próprio, que é o valor gasto para o funcionamento do IPMT, o custeio dos investimentos, uma possível consultoria para auxiliar o IPMT na gestão dos recursos e também a compensação previdenciária que a gente paga para o regime geral. Despesas de capital projetadas em R$ 592.000. Então, existe uma pretensão de compra de um terreno que é ao lado do IPMT e também a gente precisa fazer uma reforma no Instituto para ampliar o prédio, então esse valor é projetado para isto. Reserva de contingência no valor de R$ 2.722.000. Caso haja necessidade de suplementação de dotação orçamentária para alguma despesa, a gente tem esse valor de reserva de contingência, que totaliza, então, a projeção total da despesa de R$ 168.938.000. Graficamente, nós temos, então, que do total das despesas, para o exercício de 2018, 98% é referente às despesas correntes, 0,35% despesas de capital e 1,61% da reserva de contingência. Então, essas são as nossas projeções de receita e despesa para o próximo exercício. Obrigada pela atenção de todos. Estou à disposição para quaisquer esclarecimentos. Obrigada. Muito obrigado. Gostaria de registrar a presença aqui do senhor Richardson Ramos de Souza, assessor parlamentar da deputada federal Poliana Gama. Seja muito bem-vindo. Pela ordem, senhor presidente.
Pois não, vereador. Só registrar aqui a apresentação, inclusive, da Câmara e agora do IPMT, de uma forma muito clara a questão dos investimentos, e o IPMT vem se aprimorando, isso é bacana, bem claro na questão, até para as pessoas que estão nos acompanhando em casa, a questão de receita, despesa. Então acho que só para fazer esse registro, que cada vez mais acho que as apresentações têm se aprimorado, né, nesta casa. Então os institutos e a própria Câmara têm feito essa apresentação de uma forma mais clara nesses últimos anos. Parabéns. Gostaria de chamar agora pela Universidade de Taubaté, pela Unital, o professor Francisco de Assis Coelho, para fazer uso da tribuna. Vereador Boanerges, presidindo os trabalhos, vereador Douglas Carbone, senhores assessores parlamentares, representantes das instituições públicas do município, senhores munícipes aqui presentes, telespectadores da TV Câmara, meu boa tarde. Apresentarei a Lei de Diretrizes Orçamentárias da Universidade de Taubaté para o exercício de 2018. O projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias é iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo e abrange os poderes executivo, legislativo, judiciário e as autarquias, fundações e empresas públicas do município de Taubaté. Busca sintonizar a Lei de Orçamento Anual com as diretrizes, objetos e metas da administração pública estabelecida no Plano Plurianual, nos termos do artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal. Nós temos aqui a descrição, seria as receitas, as despesas, a qualificação dos recursos, né? Aqui nesta coluna, nós temos a Lei Orçamentária Anual de 2017, que está sendo executada neste exercício, e a previsão da Lei Orçamentária para o exercício 2018, nesta coluna. Aqui nós temos uma diferença entre as duas, entre 17 e para 2018, e aqui nós temos a diferença em percentual se houve um aumento ou diminuição das verbas. A receita de fonte própria da universidade, que é resultado da atividade principal da universidade, ensino, pesquisa e extensão. Prevista para 2017, 182.536.000. Estimado para 2018, 166.181.000. Isso significa uma redução de 16.354.000, ou, em percentual, 8,96 pontos percentuais. Receitas de outras fontes de recursos, que são os convênios com órgãos públicos e privados. Para 2017, temos previsto 44.100.000. Para o exercício 2018, 45.432.000, representando um aumento de 1.332.000, ou seja, 3,02 pontos percentuais do exercício 2017 para 2018. O total da receita para 2017, 226.636.000. Para 2018, 211.614.000. Representando 15 milhões e 21 mil, ou seja, uma redução de 6,63 pontos percentuais. Despesa de fonte própria são os gastos com a atividade principal da universidade. Para 2017, 176.089.000. Para 2018, 158.819.000, representando 17.269.000,
ou uma redução de 9,81 pontos percentuais. As despesas com outras fontes de recursos, que são dos convênios, 43.481 prevista para 2017, para 2018, 45.718.000, representando um aumento de 2.236.000, ou 5,14 pontos percentuais. O subtotal das despesas, 219.570.000 para 2017, estimado para 2018, 204.537.000, representando 15.032.000, ou uma redução de 6,85 pontos percentuais. As transferências correntes, que são as verbas destinadas às fundações da universidade. Para a FUST, 2017, previsto 1.170.000. Para 2018, 1.116.000, representando 53.000 de redução, ou seja, 4,55 pontos percentuais. Para a FUNCABs, para 2017, 5.615.000, para 2018, 5.840.000, representando um aumento de 224.000, ou seja, 4%. Para a FAPET, para 2017, 140.000, para 2018, 14.000, representando uma redução de 126.000, ou seja, menos 90% em relação a 2017 para 2018. A FUNAC, para 2017, 140.000, para 2018, 105.000, representando uma redução de 34.000, ou seja, 24,57 pontos percentuais. O total das transferências às fundações, 7.065 para 2017, 7.076 para 2018, um aumento de 11.000, ou 0,16 pontos percentuais. A totalização das despesas, 226.636.000 para 2017, 211.614.000 para 2018, uma redução de 15.021.000, menos 6,63 pontos percentuais. Essa redução é resultado do estudo, como determina a Lei 4.320 de 64 e a LC 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós temos que nos pautar na execução dos exercícios anteriores, no mínimo os últimos 3 exercícios, e fazer um ajuste. Então, esse ajuste que aparece aqui, com algumas reduções, alguns aumentos, é resultado disso, da observação das últimas execuções. Como nós temos aqui, principalmente nas fundações, aqui dos funcionários, nós temos um aumento. Já FUST foi mantido, a FAPET tem recursos próprios, então houve essa redução de 90%, e a FUNAC basicamente foi mantido também. As receitas por categoria econômica. Receitas correntes, 211.032.000. Receita patrimonial, 6.041.000, que são receitas financeiras, receitas de aluguéis, receita participação da empresa de pesquisa, IPTS. As receitas de serviço, que é a prestação de serviço da universidade, que é o objeto principal dela, 143.331.000. As transferências correntes, que são os convênios, 44.860.000, e outras receitas correntes, dívida ativa, juros, 16.798.000. As receitas de capital, 582.000, alienação de bens, 10.000, e transferência de capital, que é parte dos convênios, 572.000, totalizando os 211.614.000. As despesas por categoria econômica. Despesas correntes, 190.023.000. Pessoal e encargos, 107.721.000. Juros e dívida ativa não temos.
outras despesas correntes, que são despesas de expediente, né, tirando o pessoal em cargo, 82.302.000. As despesas de capital, 14.414.000. Investimentos, 1.634.000. Inversões financeiras não temos. Amortização financeira, 12.780.000, que representa a amortização da nossa dívida com o Instituto de Previdência do município. Reserva para contingência, 100.000, totalizando 204.537.000. As despesas por unidade orçamentária. Nós temos as unidades orçamentárias, no caso, reitoria, as pró-reitorias, que representa para o município o gabinete do prefeito e as secretarias. No caso, lá nós temos a reitoria e as pró-reitorias. A reitoria, 28.243.000, representando 13,81 pontos percentuais dos gastos previstos para 2018. Para a pró-reitoria da administração, 25.460.000, representando 12,45 pontos percentuais. A pró-reitoria de Economia e Finanças, 4.500.000, representando 2,20 pontos percentuais do total dos gastos da universidade. Pró-reitoria de Extensão e Relações Comunitárias, aqui estão os convênios, 49.812.000, representando 24,35 pontos percentuais do orçamento total da universidade. Pró-reitoria de Graduação, onde estão os cursos, 84.536.000, 41,33 pontos percentuais. Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, nós temos os cursos de pós-graduação e pesquisa, 3.801.000, representando 1,86 pontos percentuais. E a Pró-reitoria Estudantil, onde está a relação com as estadas dos alunos, as bolsas de estudos, relação com diretórios acadêmicos, 3,95 pontos percentuais, ou seja, 8.083.000 valor do orçamento. E as reservas de contingência, 100.000, totalizando os 204.537.000. As despesas por programa. Aqui nós temos por unidade, reitoria, aqui nós temos os programas, tá? Encargos sociais, suporte administrativo, difusão da imagem institucional e precatórios. Aqui nós temos os projetos e atividades, né, que abre os programas, e aqui nós temos as categorias que são os recursos utilizados. Então temos o programa, normalmente os projetos de atividade está distribuído em pessoal e encargos, outras despesas correntes, que são os gastos com fornecedores, materiais, né, do operacional da universidade, e aqui o investimento. Fechando a unidade orçamentária, reitoria, prevista para 2017, 33.682.000, para 2018, 28.243.000. Da mesma forma, a Pró-reitoria da Administração, ela tem apenas o programa Suporte Administrativo, que cuida do expediente da universidade, dos prédios, aqui os projetos e atividades, tá? E as categorias, totalizando, previsto para 2017, 32.391.000, para 2018, 25.460.000. A Pró-reitoria de Economia e Finanças, que cuida da parte de recebimento, pagamentos, enfim, da destinação, da arrecadação e destinação das verbas da universidade. Atividades, suporte técnico administrativos, tá? Pessoal em cargo, outras despesas correntes e investimento. Para 2017, previsto 3.652.000, para 2018, 4.500.000. Pró-reitoria de Extensão, seus programas, tá? Que cuida da relação
com a sociedade, tá? Com a comunidade estudantil. Nós temos aqui destaque as bolsas, os convênios, né, que a extensão são os convênios. Aqui, outras despesas correntes para 2017, 42.876.000, para 2018, 45.366.000. Ou seja, isso aqui são verbas de convênios, são verbas carimbadas da universidade. O total da unidade orçamentária, 47.877.000 para 2017, 2018, previsto 49.812.000. Pró-reitoria de graduação, onde acontece os cursos, tá? Os programas, graduação, ensino fundamental, ensino médio, educação profissional. Temos aqui os projetos e atividades, as categorias que são os recursos e, fechando 2017, a previsão de 89.906.000 e para 2018, 84.536.000. Pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação. Nós temos aqui os cursos, os programas de pesquisa, né, as atividades e projetos, os recursos, com a verba para 2017 de 4.113.000, para 2018, 3.801.000. A Pró-reitoria estudantil, tá? Aqui sim o destaque para as bolsas, né? Graduação, previsto 6.090.000, aqui de bolsa tem um aumento para 6.395.000 para 2018. Então nós temos aqui um aumento de 300.000 em bolsa. Ensino fundamental também tem um aumento de bolsa e ensino médio e ensino profissional também temos aqui um aumento de bolsa. Totalizando a unidade orçamentária com 7.847.000 para 2017 e para 2018, 8.083.000. Em nome do professor Mário Celso Peloja, nosso pró-reitor de Economia e Finanças, muito obrigado. Vereador Douglas. Senhor presidente, obrigado pela palavra. Eu fico aqui um pouco preocupado realmente com a questão orçamentária. Nós debatemos isso aqui nesta casa, numa outra audiência pública, para falar da Universidade de Taubaté. Antes de tudo, quero parabenizar o professor Peloja, porque fazer a universidade andar nessa crise que está, deve não ter sido muito fácil. Mas, como a gente falou naquela audiência, fiz uma colocação, e eu vejo ainda uma rubrica que é a FUNAC, com R$104 mil. Fiz uma sugestão, inclusive nessa audiência pública, a extinção de algumas fundações. Eu acho que para o próximo ano, a universidade tem que pensar na questão de extinção de algumas fundações, para que ela possa diminuir o seu custo. Infelizmente o custo ainda está muito alto. Quando você pega, por exemplo, acabei de falar para a Clélia, reserva de contingência de R$100 mil, me preocupa muito. Essa reserva é muito baixa dentro da perspectiva que a universidade tem. Quer dizer, nós não estamos preparados para uma real crise de verdade, né? R$100 mil não faz nem cócega no orçamento da universidade e que deixa um impacto financeiro, inclusive dentro desse contexto orçamentário, muito, muito baixo. E aí eu vou fazer uma emenda dentro do orçamento, quero já avisar a universidade, para constar a questão da incorporação dos R$380. Falava com a Clélia aqui, que é a diretora financeira. É importante, foi debatido isso na audiência, a questão da incorporação dos R$380. E foi acordado, inclusive, a longo prazo, essa questão da incorporação dos R$380. Mas volto a dizer, nós precisamos reduzir fundações na universidade. Nós precisamos reduzir prédios da universidade,
Nós vamos fazer realmente, se for necessário, vender alguns prédios para pagar o IPMT e sair do zero, vamos partir do zero. Olha, não temos mais dívida com o IPMT, nós não temos, temos 10 milhões para investir, vamos investir e levar a universidade realmente para o futuro, porque você vê depois numa outra rubrica, R$1.000 para um professor de investimento em pesquisa, bolsa, R$1.000 para um professor doutor. Nós estamos falando de uma universidade que tem um corpo de professores doutores que são especialistas reconhecidos do mundo inteiro. Então você tem uma bolsa de R$1.000 para um professor, deixa chega a ser uma ofensa para o professor. Então eu quero só explanar isso, colocar, que eu acho que é um desafio, professor Peloja. Acho que o próximo reitor, torcendo aí para que os ventos tragam um próximo reitor que tenha essa visão. A universidade precisa sair desse momento ruim que ela vive para o século XXI. Então eu faço essa colocação porque debatemos isso na audiência pública, acordamos com os funcionários, compromisso de ganho salarial para o funcionário, a recuperação financeira da universidade depende de um enfrentamento. Enfrentamento se chama coragem. Coragem de vender esses elefantes brancos que a universidade tem. Que é prédio de Pão de Açúcar, é o prédio de Ubatuba, é a casa de Ubatuba, é prédio realmente que está abandonado, é prédio de fundações, né? Você tem algumas fundações que têm prédios e terrenos e não serve para nada. Isso a população tem cobrado. Então, quero fazer essa colocação, porque vejo na lei orçamentária um orçamento que está reduzindo. Sabe? Primeiro, parabenizar, porque a crítica a isso um tempo atrás aqui. Fazia-se um orçamento, uma expectativa enorme, e na hora de praticar, inclusive era um apontamento do Tribunal de Contas. Mas ainda fico preocupado, porque algumas fundações, você gastar R$100.000 com uma FUNAC, o que resultado ela trouxe para a sociedade e para a própria universidade? Então, R$100.000 poderia ir para custear, continuar custeando a creche, continuar custeando outros benefícios para os funcionários que têm reclamado sobre isso. Então, eu acho que a universidade, no seu planejamento, podia já prever um enfrentamento para 2018 em desfazer de alguns bens. Né? Acho que esses bens foram comprados no momento para dar segurança para a universidade. Se você vende um prédio de Ubatuba que custa R$30 milhões, você quita não sei quantos % do IPMT, mas quita boa parte do IPMT que está se devendo. E o próximo reitor vai ter condições de trabalhar, porque hoje o pró-reitor de finanças, como mostrou para a gente em outras apresentações, tem feito um trabalho espetacular da maneira que ele tem condições. Então, registrar, professor, a importância do senhor à frente dessa pró-reitoria, dos seus funcionários, o professor também está aqui, que fez a apresentação, porque, olha, vocês estão tirando leite de pedra, mas é um pedido que a gente faz. Próximo reitor tem que fazer um enfrentamento mais forte, e não ter medo, e contar com esta casa para fazer esse enfrentamento, porque não dá para a gente poder vender o almoço para comer a janta. Só essa colocação. Muito obrigado. Só uma parte, Vossa Excelência. Antes, porém, Pois não. Com licença, vereadora Vivi, eu gostaria de registrar a sua presença. Vereadora Vivi, seja muito bem-vinda. E eu gostaria também de agradecer a fala do senhor professor Francisco de Assis Coelho. Muito obrigado pela sua dissertação. Vereadora Vivi, com a palavra. Obrigada, presidente. A gente viu na reunião que a Unital, no Departamento de Finanças, ela está trabalhando ali sob medida, páreo. Se o FIES não pagar, já passa um desespero. O professor tem todo mês fazendo oração aí para o FIES pagar, senão já entra no vermelho. E como o vereador Douglas Carbone colocou aqui, com tanto prédio parado, né, juntando mofo, vivendo uma situação dessa, de todo mês ter que contar com a sorte com o FIES, senão não consegue terminar o pagamento de todo mundo, então é de grande coerência. Parabéns, viu, vereador Douglas Carbone, por ter colocado muito bem isso. E parabéns ao reitor, ao pró-reitor, né, o professor Mário Peloja, por estar fazendo milagre na contabilidade da Unital.
vereador Douglas Carbone, o senhor foi muito feliz. Existe uma frase que diz, popular até, que diz, quando a gente se faz uma economia, chama-se de economia burra, né? Nesse caso da universidade, é patrimônio burro, porque o patrimônio que a universidade tem, ele não gera nenhuma receita, ao contrário. É o que nós estamos vendo, ele só se deteriora e só gera despesa. Bom, eu Presidente, só uma parte. Pois não. Segundo o próprio professor Pelório na apresentação, hoje a universidade, gente, a turma fala que a universidade está em crise. A crise financeira existe, mas a universidade hoje tem um patrimônio de mais de R$1 bilhão. Então, uma universidade rica e que pode colocar suas contas em dia, se quiser. Então, nós não falamos de universidade pobre que tem um prédiozinho ou aluga, porque a gente tem uma faculdade aqui na região, aqui em Taubaté, que tem prédio alugado. A Unital, todos os prédios são dela. Então, nós estamos falando de uma universidade rica, que tem um patrimônio de mais de R$1 bilhão. E que, se tiver um reitor de verdade, que tenha a coragem de fazer o investimento que precisa ser feito, eu tenho certeza que a universidade vai se colocar no eixo, como sempre foi a melhor universidade da nossa região e uma das melhores do país. Muito bem, vamos às fundações. A primeira delas, representada aqui pela professora Marlene, a FUNCABS. Por favor, fazer uso, peço para que a senhora faça uso da tribuna. As duas? FUNCABS e FUNAC. E a FUNAC. A senhora Marlene, que vai representar a FUNAC também, além da FUNABS, além da FUNCABS, a FUNAC. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente da mesa, boa tarde, vereadores, representantes. Bom, vamos começar pela FUNCABS. O objetivo da FUNCABS é proporcionar assistência beneficente prioritariamente aos servidores ativos e inativos da Unital, de acordo com os recursos e disponibilidades orçamentárias. As receitas estimadas para o exercício 2018 é de R$ 9.201.780. Essa previsão, ela foi baseada na receita patrimonial de 251 mil, a receita de serviço de 8.848 e outras receitas correntes 1.400. As receitas de capital, uma provável alienação de bens no valor de 100 mil. As previsões para 2019 foram acrescidas da inflação estimada para o período. As despesas fixadas da FUNCABS são as seguintes: as despesas correntes para 2018, pessoal em cargos sociais, 157.200, que é para manutenção da FUNCABS, folha de pagamento e manutenção do seu prédio e tal. E outras despesas correntes, que nós vamos detalhar no slide seguinte. E as despesas de capital, 50 mil. Desculpe, 100 mil e reserva de contingência, 5 mil. A especificação de receita. Tem uma receita primária, a receita total de 9.237, a receita primária, não contando com os ganhos de capital, 9.102, e a despesa total estimada em 15.042. A FUNCABS não tem dívida, portanto, ela não tem juros registrados. O resultado primário de 5.940.000. Os recursos da FUNCABS são os seguintes: a transferência financeira da Unital, que é feita todos os anos, a renda dos bens patrimoniais e dos serviços prestados, que são os imóveis que a FUNCABS possui, que garante também um rendimento para ela, e os recursos decorrentes de novos contratos e convênios que estão previstos para esse próximo exercício. A FUNCABS tem esses programas governamentais: Auxílio à Saúde, que promove assistência à saúde, no valor de 13.050.000, assistência funeral de 5 mil e o seguro de vida 447 mil. A cesta básica anual 489 mil, vale transporte 342, o entretenimento físico-cultural R$ 1.000 e as aposentadorias ainda
que tem na universidade, na Funcabs, como despesa dela, de 227 mil. Você pode voltar por favor? A aposentadoria é um complemento da Previdência Social que é paga ainda a alguns aposentados que nós temos lá como obrigação, uma condição de inativa até de muitos anos, né? Então, a gente devagarinho está, infelizmente, os inativos vão se acabar, e aí essa despesa que é corrente dela, né, vai então baixar. Com relação ao seguro-saúde e ao seguro de vida, nós temos uma receita que é contributária. Parte dos benefícios que a Fundação promove para os funcionários ativos e inativos da Universidade de Taubaté, parte da receita vem dos próprios funcionários, dos próprios servidores. E a outra parte, então, é com o repasse que é promovido pela Universidade de Taubaté, em função desses benefícios dados pela Funcabs. Tem um suporte técnico administrativo, que está dividido em o pessoal e encargos dentro da própria estrutura da Funcabs, 157 mil, e as demais despesas administrativas de 110.800. Nós temos um auxílio educacional de 108 mil, que são as creches, né, que atendem algumas crianças. A manutenção do patrimônio próprio dela, 100 mil, e uma reserva de contingência de 5 mil. Com relação ao professor o Douglas não está aqui, né? O vereador Douglas gostaria de falar sobre o comentário dele. A Funcabs, ela é proprietária de muitos bens, né? Bens adquiridos no momento de mais facilidade financeira e econômica, e esses bens, então, hoje também são utilizados pela Universidade de Taubaté. Vários imóveis que hoje são utilizados pela universidade são bens da Funcabs. Com relação aos terrenos que a Funcabs possui, nós temos um grande problema, que é o terreno de Natividade da Serra, né? Que é um terreno invendável, porque ele foi adquirido, não sei nem que período foi, mas de qualquer maneira, ele é um bem que está lá à disposição de alguém que queira comprar. Mas ele, infelizmente, hoje está numa área de preservação ambiental, né? E isso faz com que ninguém se interesse por ele. A não ser que a gente encontre alguém que faça aquela troca ambiental. Eu vou plantar nessa área, reflorestar essa área, e aí faça uma troca, né, com alguém que tenha essa obrigação, na verdade, de reflorestar para poder construir numa outra área. Esse edifício de Natividade da Serra é muito difícil de ser vendido. E nós temos mesmo um terreno na Rua Barão da Pedra Negra, que a gente já abriu chamamento público várias vezes e não apareceu ninguém interessado, né? A gente também não pode vender um bem simplesmente por vendê-lo. Nós temos que ter um objetivo para o uso dessa receita advinda da venda de um imóvel. É isso. Obrigada. Senhora Marlene, só uma pergunta. A senhora tem ideia do tamanho desse terreno, da área desse terreno lá de... Não tenho. Não tenho. Nesse momento, não sei. Eu sei que essa semana a nossa nova presidente vai, essa semana ou na próxima, vai fazer uma visita lá no terreno para fazer uma avaliação também do valor desse imóvel, né? Mas que é bastante complicado. O Mário acabou de me dizer aqui que é em torno de 3 alqueires, né? É um terreno muito acidentado, né? Muito acidentado, então ele não serve para muita construção. É longe, digamos, a gente pode pensar em um pesqueiro para a localização, mas não tem jeito de chegar na área para pescaria por causa da geografia desse terreno, infelizmente. Bom, estou ainda diretora financeira da FUNAC, e nós temos uma fundação pequena que nos 2 últimos exercícios ela manteve um convênio com um núcleo de ópera, e esse núcleo gerou bastante conhecimento, bastante entretenimento, né, na área operística. Houve várias apresentações, não só em Taubaté, mas em Campos do Jordão, em São José dos Campos,
e também abriu espaço culturalmente para quem quisesse participar desse núcleo. Tinha audições para fazer testes, né? Então, é uma fundação pequena, sim. Ela traz uma despesa para a Universidade de Taubaté, mas ela tem se mantido viva, né? Então, eu gostaria de fazer a apresentação para o ano de 2018. Então, ela tem como objetivo apoiar e desenvolver estudo, a pesquisa, gestão, desenvolvimento, produção e divulgação das artes, da cultura, da educação, do turismo, da comunicação nas suas diversas modalidades. Ela tem uma previsão para 2018 de uma receita corrente de 19.220, sendo uma receita patrimonial de 4.220 e a receita de serviços de 15.000. E as demais, 2019 e 2020, simplesmente a correção pela taxa de inflação. As despesas correntes dela são divididas em pessoal e encargos sociais. Ela não tem pessoal ativo dentro da sua estrutura, mas a previsão existe, dada a possibilidade de acontecer. E outras despesas correntes de 94.220. Despesas de capital e investimento, 5.000, e uma reserva de contingência de 5.000. A receita total dela, dividida em receita primária, 15.000, despesa total 124, e o resultado primário de 105.600 é, então, o valor da transferência voluntária que deverá ser feita pela Universidade de Taubaté. Aí estão as funções dela, né? O desenvolvimento e difusão cultural, suporte administrativo, difusão de música, de teatro, de dança, de artes visuais, o patrimônio cultural e material, desenvolvimento e difusão cultural na educação e a difusão de turismo. Aqui está por rubrica, não é? Desenvolvimento e difusão da educação, 10.150. A produção e difusão da telecomunicações, 20.180. E a diferença, então, de 105.600 é o que está previsto no orçamento da Universidade de Taubaté, que é o repasse financeiro que a universidade, então, prevê de repassar. É isso. Obrigado pela atenção. Agradecer aqui a senhora Marlene pelas suas considerações e chamar aqui a senhora Silvia Martins para fazer parte da tribuna pela Fundação FUST. Só fazer um instantinho, por favor, só fazer um comentário ainda com relação a esse terreno que a senhora acabou de mencionar. Eu não sei como é que se deu a aquisição desse terreno, mas notem, devia ser quando a universidade estava jorrando dinheiro, porque para fazer a aquisição de um terreno desse, com uma geografia desprivilegiada, em área de APA, área de preservação ambiental. Tudo bem que na época poderia ser que não estivesse enquadrado na APA, mas agora está, mas só o fato de ser um terreno, quase que um terreno na Lua, é de uma irresponsabilidade de... Boa tarde a todos, ao presidente da mesa, da audiência, vereador Boanerges, aos demais colegas, representando a entidade, Unital, IPMT, aos assessores de parlamentares aqui, aos demais presentes e quem nos assiste pela TV Câmara. Eu vou apresentar a proposta orçamentária para a LDO de 2018 da FUST. Os objetivos da FUST são proporcionar meios necessários à adequada extensão da Universidade de Taubaté no atendimento das necessidades educacionais, de saúde, assistenciais e sociais. O orçamento comparativo entre a LDO de 2018 com a LOA de 2017. Em 2017, tinha uma previsão de aluguel de 48 mil na lei orçamentária de 2017. Não existe essa previsão na lei de diretrizes orçamentárias de 2018.
A diferença, 48.100%, porque não existe essa previsão. As receitas correntes para a LDO de 2018 totalizam 40.542.000. Em comparativo com a lei orçamentária de 2017, 39.890. Houve um acréscimo de 651.543, representando um acréscimo de 1,63%. Detalhando quais são as receitas correntes. A parceria que a FUST tem com a Unital das creches. O total na LDO de 2018 é 17.912.000. Foi previsto na lei orçamentária de 2017 16.538. Houve um acréscimo de 1.373.000, tendo um acréscimo de percentual de 8,30%. A outra receita que a parceria que a FUST tem com a Unital é de oficina. Previsão para a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018 é de 22.619.000, em comparação com a Lei Orçamentária de 2017 de 18.401.000, tendo uma diferença positiva de 4.217.000, um acréscimo de quase 23%. A parceria com a FUNCABS não existe, só teve a previsão na lei orçamentária de 2017 de 4.940.000 e a diferença foi 100%. Outras receitas correntes, também não houve variação da lei de diretrizes orçamentárias em comparação com a lei orçamentária de 2017. Na receita intra-orçamentária, que são as transferências voluntárias, foi na lei de diretrizes orçamentárias estava prevista 1.116.000 e na lei orçamentária de 2017 1.597.000. Teve uma diferença de 480.000, representando 30%. No total, em comparação da lei de diretrizes orçamentárias da receita para 2018 41.658.000, em comparação com a lei orçamentária de 2017, 41.487.000, uma variação positiva de 122.843, que a variação foi pequena, de 0,30%, menos de 1%. O detalhamento das receitas correntes e de capital para a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018. A receita de serviço, parceria da FUST com a Unital, para o convênio creches, 17.912.000. Para o convênio oficina, parceria com a Unital da FUST, 22.619.000, totalizando a receita corrente receita de serviço 40.532.000. As receitas correntes, que totalizam 10.000, outras receitas de desconto obtido para o ano de 2018, uma previsão de 6.000, e umas receitas diversas, variáveis, 4.000, totalizando 10.000. A receita transferência voluntária da Unital, 1.116.000, totalizando o total de receita para a LDO de 2018, a proposta de 41.658.809. As despesas na projeção de 2018 e os 2 anos subsequentes. Houve o critério de variação de 2018 para 2019 e 2020 foi a projeção de 4,5%, considerando a inflação nesse percentual. As despesas correntes prevista para 2018. Pessoal em encargos, 35.797.000. Juros e encargos da dívida, 1.359.000. Outras despesas correntes, 2.239.000. As despesas de capital, 1.261.000, sendo 15.000 de investimentos e 1.246.000 de amortização da dívida. Uma previsão de reserva de contingência de 1 milhão, totalizando para 2018 41.658.000.
Para 2019 e 2020, considerando 4,5%, o total das despesas correntes, 41.169.000, sendo dessas despesas correntes, 37.408.000, juros e encargos da dívida, 1.420.000, outras despesas correntes, 2.340.000, despesas de capital composta de 15.000 de investimento, 15.675 e amortização da dívida, 1.303.000. Reserva de contingência, 1.045.000, totalizando previsão para 2019 de despesa, 43.533.000. Para 2020, 43.022.000, sendo das despesas correntes, 39.091.000 de pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida, 1.484.000, outras despesas correntes, 2.446.000. Despesas de capital, sendo investimento, 16.380, amortização da dívida, 1.361.682, totalizando 1.378.062. Reserva de contingência para 2020, 1.092.025, totalizando 45.492.462. Detalhando as despesas correntes e as despesas de capital para a LDO de 2018. Despesas correntes, pessoal e encargos. Vencimentos e as vantagens são todas as despesas de folha de pagamento, 13º, férias, totalizam 26.159.424. Obrigações patrimoniais são os encargos sociais, INSS, Fundo de Garantia, totalizando 9.638.000, correspondente a 36,8% do total dos vencimentos. O total de pessoal em encargos sociais, 35.797.546. Juros e encargos da dívida, 1.359.000. Outras despesas correntes, totalizando 2.239.948, composto dos seguintes itens: material de consumo, 70.000, concessionárias, Sabesp, Bandeirante, telefonia, 230.000, passagens e despesas com locomoção, 3.000, outros serviços de terceiros, pessoa física, 536.000, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, 900.000, sentenças judiciais, 500.000. Despesa de capital composta de investimentos que seriam compra de equipamentos e material permanente, no total de 15.000, e amortização da dívida, 1.246.933, sendo total 1.261.933. A reserva de contingência, 1 milhão, totalizando 41.658.809. O resultado primário previsto para 2018, o mesmo critério adotado para 2019 e 2020, a projeção de 4,5% da inflação sobre o saldo de 2018. As receitas primárias da FUST, prevista para 2018, é 41.658.809. As despesas correntes, o resultado primário são as receitas primárias, menos as despesas correntes, as despesas de capital e a reserva de contingência. Não entra nesse cálculo a amortização da dívida, nem os juros e encargos da dívida. Despesas correntes, 38.037, composta de pessoal e encargos sociais, mais outras despesas correntes, menos as despesas de capital, que são só os investimentos, e menos a reserva de contingência. O resultado previsto para 2018 da FUST é positivo de 2.606.315. E o total das despesas da FUST é 38.052.494. Os valores de 2019 e 2020 são exatamente o valor de 2018 vezes 4,5%. O ativo disponível, o cálculo feito foi com base nos valores de 2016, considerando também uma projeção de 4,5% da inflação, o mesmo critério. Para 2017, nós chegamos no valor de 2.542.000, que
a previsão para o ativo da FUST de Caixa e Banco seria 2.657.000, considerando a mesma projeção de inflação, 2.776.000 para 2019 e 2.901.000 para 2020. Os haveres financeiros, na verdade, são considerados nessa linha os valores que a FUST pretende receber, tá? Com base em 2016, a curto prazo. 16.704.000 é o que tinha de saldo para curto prazo. Mesmo critério utilizado, 4,5% de projeção de inflação. De 2 mil... Desculpa, acho que, na verdade, 2016 seria 16 milhões, o valor de 2017 seria 4,5%, que seria sobre 16 milhões. Nas outras colunas os valores estão trocados, mas seria 16 milhões de 2016, considerando 4,5%. Os programas governamentais que a FUST pretende, os valores para 2018 são a gestão administrativa financeira, 3.203.320, representa o suporte técnico, administrativo, logístico e financeiro para atendimento às necessidades educacionais, comunidade, atendidas pelo convênio da Unital. O convênio da Unital com a educação infantil são as creches, 17.912.575,98. Qual é o objetivo desse convênio? Realizar a gestão e a execução de ações relativas ao plano de trabalho vinculado à Secretaria Municipal de Educação de Taubaté para atendimento na educação infantil, primeira etapa da educação básica, crianças de 0 a 5 anos. E o segundo convênio, que é a educação integral, o objetivo é de 22.619.433,49. O objetivo desse convênio é oferecer suporte técnico administrativo para implementar as ações conjuntas entre a Unital, FUST e a Prefeitura Municipal de Taubaté no desenvolvimento do Programa de Ensino Integral para alunos do município de Taubaté, conforme estabelecido no plano de trabalho. Obrigada a todos pela atenção. Muito obrigado, senhora Silvia Martins. Gostaria de chamar agora para fazer parte da tribuna o senhor professor Laureano, agora pela FAPET. Boa tarde para todos presentes, o presidente da mesa, o pró-reitor, meus amigos aí, né, das outras fundações, todos presentes, todos estão nos assistindo. Então, eu vou apresentar a Lei de Diretriz Orçamentária para 2018 da FAPET, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Unital, onde seu presidente o professor Dr. Eduardo Idenori Enari. Bom, a FAPET, então, ela tem como objetivo gerir e coordenar os projetos aprovados de financiamento de fundo de fomentos públicos e privados também. Constituir-se um centro de informação em ciência e tecnologia com o fim de sistematizar e disseminar os conhecimentos técnicos científicos. Também para promover a divulgação de conhecimento científico e tecnológico por meio de publicações técnicas, científicas, congressos, encontros, palestras e outras atividades afins. E também celebrar contrato, convênio, acordo, ajuste e outros instrumentos congêneres com instituições públicas ou privadas, serviços nacionais ou estrangeiros, com a finalidade de realização de pesquisas,
estudo ou projetos que por si ou pela remuneração que proporcionem e atendem a atividade da Universidade de Taubaté. E aí, por isso, essa casa, né, essa casa de lei, ela realmente, em 9 de outubro de 2007, ela aprovou, instituiu a FAPET, e também pela Unital, pelo Consune, em 26 de abril de 2007. Então, houve um entendimento de que a pesquisa é muito importante, né? E que todas as universidades federais, estaduais, municipais têm a sua fundação para poder desenvolver a pesquisa, e com isso, o que acontece? Além de você estar desenvolvendo coisas novas, você também está fazendo os professores como autônomos, contribuindo, trabalhando, vendo coisas novas, os alunos aprendendo e, no final, os laboratórios, todos os instrumentos que são comprados, ficam para a instituição, para a Unital. Então, por isso, essa Casa de Lei achou realmente, nesse período, de instituir a FAPET. Nós temos aqui, então, para 2018, né, uma previsão. Nós mantivemos a de 2017, então nós vamos ter uma receita corrente de 1.716.000, sendo que patrimonial 150 mil e receita de serviço 1.566.000, então fazendo um total de 1.716.000. As despesas, tá? Despesas correntes, então 1.350.000, despesa de capital e investimentos 380, então perfazendo esse 1.730. E aí aqui no geral, então, receita total 1.716, primária 1.566, então despesa primária 1.730, e esse resultado primário, então, corresponde a 150.000, que é patrimonial, que é o financeiro, e mais os 14.000 aí da Unital vai repassar para a gente. Esse orçamento, né, essa previsão que nós fizemos, então ela vai ser dividida aqui em funções, em programas. Então, administração geral, tudo que é 0101 corresponde à própria FAPET, quer dizer, dentro dela. Então, a gente tem suporte administrativo, aquisição de equipamentos, depois nós temos desenvolvimento científico, então temos pesquisas também, não só tecnológicas, mas também científicas, que estamos desenvolvendo, né? Tudo 01, aquisição de equipamentos, e temos também, até dentro da FAPET, desenvolvimento tecnológico de engenharia. Então, esses são os valores que estão divididos, né, para esse tipo de programa. Ainda dentro do 10101, difusão de conhecimento, né? Então é importante, inclusive até a própria Unital, os congressos, né, o CICTED que ela faz, né, a gente participa, está aqui, a difusão de conhecimento está aqui dentro. E aí, depois nós temos desenvolvimento tecnológico de engenharia, esses que são os significativos, né, que são realmente os projetos que nós temos com outras empresas. Que empresas? Empresas privadas e empresa pública. Então, aí sim, nós temos aqui parcerias com empresas privadas, que tem um orçamento de 418 mil, aquisição de equipamentos, 40 mil. Agora, aqui as públicas, nós temos desenvolvimento de tecnologia, 682 mil, e aquisição de equipamentos, 140 mil. Então, dá o total de 1.730.000. E aqui está alguns, né, projetos que a gente tem, né, tem ideia que vai continuar. Aliás, eu sempre digo, né, e eu acho que é importante eu colocar isso aqui hoje de novo, que é muito difícil, né, para a FAPET fazer realmente uma previsão orçamentária, porque nós trabalhamos com projetos. Então, o que pode acontecer? Toda a nossa previsão, por exemplo, aqui, ó, nós fazemos um serviço de segurança, um projeto com a Morfo, de autenticação biométrica para o sistema de web, sistema de segurança para a transação da internet. Foi renovado em 2017.
Mas, de repente, senhor presidente, pode ser que em 2018 eles não façam o projeto. Então, é difícil fazer uma previsão, tá certo? Então, a gente está mantendo o do ano passado aquilo que a gente está vendo que pode ser previsto. Por exemplo, aqui, ó, com a empresa Valid, Sistema de Identificação para Projetos de Segurança de Acessos Nacionais e Internacionais. Então, é um projeto que a gente quase tem certeza que vai ser renovado, vai ser feito de novo em 2018. Então, nós estamos contando com ele, né? Mas, aliás, esses dois aqui é na parte da Faculdade de Ciência da Computação, né? Da Informática, tá? Esses dois projetos. Não é? Então, será que vai manter? Aqui, ó, na Vale, nós temos 3 projetos, cartão multifunção, eleitor e diploma eletrônico, que nós estamos desenvolvendo, que nossos alunos, junto com nossos professores, estão desenvolvendo. Então, nós temos quase certeza que ele vai ser renovado. Mas, de repente, pode acontecer disso, né, não querer, né? Pode ter alguns motivos, tá ok? Temos um outro projeto aqui, agora aqui já é com agronomia, Sistema de Segurança e Identificação para projeto de produção de documentos oficiais. Então, também pode ser que a gente tenha quase certeza que vai ser renovado. Aqui com a FEIDO, com o Fundo Estadual de Recursos Hídricos. Então, olha os projetos que nós temos, que nós estamos executando. Estudo para o desenvolvimento do projeto de macro-drenagem do Rio Una. Sistema EBGIS, portal de informação sobre a bacia do Rio Paraíba do Sul. Documentação e comunicação do Comitê de Bacia Hidrográfica. Então, é um projeto que também já está para 2017 e a gente está contando com ele para 2018. O navio médico, esse praticamente é certo, continua em 2018, que a gente está fazendo junto com o governo da Coreia do Sul. Então, navio médico inteligente lá para populações ribeirinhas do Rio Amazonas, com o governo da Coreia, um projeto muito lindo, onde está o pessoal da medicina nosso, da engenharia mecânica naval, trabalhando junto aqui com a Coreia. Temos o estudo agora, esse aqui, ó, esse começou agora, vai começar agora em julho, então possivelmente ele vai entrar em 2018 também, que é com a Johnson, aí já é odontologia, parte de odonto, né? E aí tem os científicos, né? Então, por exemplo, com a Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos, nós fizemos um contrato até o final do ano, mas eu tenho certeza que eles vão querer prorrogar para 2018, para a gente fazer esse trabalho de pesquisa sobre Dia do Namorado, Dia das Mães, Natal, como é que o consumidor está se comportando, como o empresário, o que ele acha. Então, é um projeto que a gente está fazendo com a Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos. Confab Tenares, 3 anos que a gente, o pessoal da psicologia, faz esse trabalho junto com a Confab Tenares. Aliás, é o mundo inteiro que tem a Confab, sobre instrumentos de avaliação socioemocional e acadêmico aos alunos de 3 escolas lá de Pindamonhangaba. Então, é um projeto que a gente está contando com ele também. E a gente faz essas participações, né, junto com a Unital, feira de oportunidade, então a gente participa financeiramente, feira de profissões, SICTED, né, o Congresso Internacional que a gente participa. Então, eu torno a repetir, né, quer dizer, é muito difícil da FAPET fazer uma previsão como é a Unital, por exemplo, né? Eu vou prever que eu vou ter tantos alunos ou não tenho, quanto que vai ser a mensalidade. Você consegue projetar, mas a FAPET é difícil porque são projetos. De repente, cara, não vou fazer esse projeto. Pronto, furou tudinho. Como pode vir mais projetos? Eu tive, inclusive, que fazer no ano passado, pedir uma suplementação, porque entrou mais projeto que estava previsto, né? Então, foi muito legal, mas pode ser menos também, tá? Então, eu queria deixar bem nítido isso aí, que nossa previsão realmente é muito difícil de fazer. Okay? Então, obrigado pela atenção, estou à disposição de todos para qualquer dúvida. Muito obrigado ao professor Laureano pela sua dissertação. E a palavra agora está com os representantes aqui da mesa que queiram se manifestar ou fazer uso da palavra. Tem alguém que gostaria de
Bom, tal qual o professor Laureano, que aproveitando, eu gostei muito da sua dissertação, foi muito bem colocada, e muito explicativa, né? E sincero. Sincera. Só não me vá comprar terreno na Lua. Aí não. Me ajuda aí. Bom, gostaria de agradecer a presença de todos, uma vez que não há munícipes inscritos para fazer suas considerações. Vamos ao término da audiência. Queria, antes de finalizar, agradecer e parabenizar o senhor Mário Peloggi, o professor Mário Peloggi, pelo excelente trabalho que vem fazendo. Realmente, o Douglas foi muito feliz quando disse que o senhor vem tirando leite de pedra lá da universidade, porque não está fácil para ninguém, a gente sabe, para nenhuma empresa, ainda que ela seja uma autarquia, né? Mas com seriedade nós vamos resolver os problemas. O que precisa é ter seriedade. E isso o senhor tem de sobra. Chegamos ao fim da primeira audiência pública sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018. Encerro agradecendo a participação dos representantes dos órgãos públicos, dos munícipes presentes, dos internautas e telespectadores que nos acompanharam pela TV Câmara. Ressalto a importância do acompanhamento pela população sobre como o orçamento público será composto, para onde serão destinados os recursos e em que isso refletirá no desenvolvimento de nossa cidade. Dessa maneira, convidamos a todos para a próxima audiência pública, que será realizada no dia 9 de junho próximo, agora na sexta-feira, às 9 da manhã, aqui no plenário Jaurês Guizar, com os representantes das secretarias da Prefeitura Municipal. Boa tarde a todos e muito obrigado pela presença.